A gente viu aí como formatar fonte, gente. A gente tem também os textos e seus atributos, tá? A gente vai ver cada um então. O primeiro dele vai ser o text ident. Ele tem a mesma lógica também, tá? Não se preocupe que a gente vai ver a lógica toda. Então a gente vai manter a nossa box aqui. Eu vou dar um enter a mais aqui para a gente começar aqui. A gente vai ter o text indent, ok? O que é o text indent? Ele adiciona o recuo à primeira linha de um bloco de texto. Pode ser com tamanho ou porcentagem. Por exemplo, 10%, ok? Ponto e vírgula. Na primeira linha vai ter um recuo de 10%, olha só, referente à box. Ou você pode ter um tamanho fixo, tá? De 20 pixels, por exemplo. Então ele vai ter um recuo sempre na primeira linha, olha só. É muito utilizado aí para digitação de textos compostos, é bem legal que você tenha aí um recuo de primeira linha, tá? Depois disso a gente vai ter o text align. Então, text align. O que é esse text align? Vai ser aí o alinhamento desse texto referente à sua box. Pode ter o right, que vai alinhar o nosso texto todo à direita. Olha só, ele vai puxar para a direita, ok? Depois a gente pode ter o left, que é o padrão, né? Que vai ser à esquerda. Vai alinhar o nosso texto sempre à esquerda. E a gente tem também o center, né? Que vai alinhar ao centro. Text align, então, é isso aí, ó. Todo o texto alinhado ao centro. Ok, depois do text align, a gente vai ter o text decoration. Vamos lá? Text decoration. O text decoration ele vai definir o quê? É uma decoração de texto, tá? Pode ser taxado, sublinhado. A gente vai ver cada elemento agora. Então, começando com o none, que é o padrão, vai manter aí o texto padrão, não vai alterar em nada, ok? A gente vai ter underline, que vai criar uma linha abaixo de todo o nosso texto, olha só. Underline, então. A gente vai ter o overline, que vai ser aí sempre o contrário do nosso underline, né? Vai ter uma linha acima do nosso texto, overline, então. Depois do overline, a gente vai ter o line touch, tá? Que vai criar uma linha ao meio do nosso texto, olha só. Vai cortar o nosso texto aí. Pode ser utilizado para promoções e tal, quando você está cortando aí um preço, fazendo uma promoção, né? Ou até mesmo para fazer aquela digitação que a gente viu lá atrás na aula de texto removido. E a gente tem também o blink. O blink é bem bacana, olha só, gente. Acho que vocês não conhecem esse tipo de texto. Olha só, você não precisa aí de uma imagem para fazer o seu texto piscar, tá? Você vai fazer uma promoção, um anúncio, alguma coisa, o blink faz que o texto fique piscando para você. Essas são as nossas decorações, então. Eu vou deixar o nosso decoration com none. E vamos continuando o nosso exemplo. Depois do decoration, a gente vai ter o letter spacing. O que é o letter spacing? Ele define o espaço entre as letras. Pode ser normal, tá? Que é o padrão, ou pode ter o seu tamanho. Vamos botar aqui, ó, 10 pixels. Cada letra vai ter o espaço de 10 pixels entre elas. Olha só que bacana. Tá? Então vamos deixar também aqui normal. A gente já viu o elemento, né? Normal. Continuando depois do letter spacing, a gente vai ter o word spacing, tá? Esse word spacing, então o letter ele vai ser para as letras e o word ele vai definir para as palavras. Vamos botar aqui 15 pixels. Então cada palavra vai ter o espaço entre elas de 15 pixels, ok? E vamos continuando o nosso exemplo então, deixando aqui normal novamente. Depois do nosso word spacing, a gente vai ter o text transform. Ok? O que é o text transform? Ele tem dentro dele como elemento capitalize, uppercase, lowercase e none. None a gente já sabe o que é. Vamos pegar aqui o capitalize. Para a gente ver esse exemplo funcionando, eu vou vir aqui ó, no Small Caps e vou remover, tá? Porque isso também formata esse tipo de coisa. Ok? F5 para atualizar. Capitalize. O que é o capitalize então? Primeira letra de qualquer palavra sempre vai ser maiúscula. Olha só que bacana, tá? Todas as primeiras letras então ficam maiúsculas. Depois do capitalize, a gente vai ter o uppercase, que vai deixar todas as letras em maiúscula. Olha só, ok? E a gente vai ter também o nosso lowercase, que vai deixar todas as letras minúsculas, ok? Então esse é o nosso text transform. Depois, continuando, a gente vai ter o nosso white space. O white space trata dos espaços em branco em um texto, que pode ser normal, pré, no warp, pré-warp e pré-line. Tá? Vamos botar aqui pré, ok? F5 para atualizar, olha só.
ele fica todo em uma linha só. Então ele não deixa a gente dar Enter, ok? Esse é o nosso pré. Vamos botar o No Warp. É o nosso segundo elemento, F5 para atualizar. Ele deixa todos os espaços e remove as linhas em branco também. Okay? Então ele não deixou espaço acima e abaixo e manteve todo o texto em uma linha só. Depois do No Warp, Pré-Warp. Né? Pré-Warp aqui. E o Pré-Warp ele vai botar os textos em linha, só que ele vai manter um espaço acima e embaixo. Ele tem uma pré-definição aí para espaçar esse texto. E ele também faz com que o texto fique à direita, ok? Depois do Pré-Warp, a gente já vai ter o Pré-Line apenas, ok? Pré-Line, então, F5 para atualizar. Tá aí o Pré-Line que mantém aquele espaço também acima e abaixo, só que ele vai deixar o texto com o seu align normal, ok? Aí aqui, como a gente tem um segmento de align center lá em cima, ele deixou ao centro. Tá? Os elementos de texto não têm definição composta, eles têm que ser utilizados assim, não é que nem o font que você vai compor cada um, tá? Ele é utilizado separadamente e esses são aí os nossos textos e atributos.